Boa tarde, gente. Vamos para mais uma aula, né? Continuando aquele assunto sobre elementos químicos, átomos, massa atômica, número atômico, que eu já até falei para vocês no outro vídeo, né? Só que eu estou seguindo, né, as aulas na TV, e essa aula de amanhã, né, vai falar sobre a tabela periódica, que eu também já falei, já tem vídeo sobre. Então vamos lá. Mas aqui eu me preocupei em trazer mais sobre um pouco da história e da organização, somente, tá? No início do século XIX, alguns cientistas descobriram que certos elementos tinham propriedades semelhantes. Com base nisso, propuseram diferentes modelos para tentar organizar os elementos de uma maneira lógica e de modo a facilitar o estudo da química. Em 1869, o russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, um professor de química, estava escrevendo um livro e anotava as propriedades de cada elemento químico em um cartão separado. Em certo momento, ele observou que, se os cartões fossem arrumados na ordem de massa atômica dos elementos, certas propriedades se repetiam periodicamente. Desse modo, alguns elementos formavam grupos com a mesma propriedade, né? Apesar de outras tentativas já terem sido feitas, ele foi quem efetivamente conseguiu fazer a organização que englobou o maior número de elementos químicos. Nascia assim a primeira tabela periódica dos elementos, né? Aí ele deixa bem explícito, gente, que ele não foi o primeiro, assim, ele não tentou, né, criar uma tabela periódica. Ele simplesmente observou que os elementos eles seguiam um padrão, né, de massa atômica e poderiam ser organizados assim, né? E esse padrão que ele observou, que ele montou, foi utilizado durante um grande período de tempo, né? Que outros cientistas não conseguiram essa organização, até porque são vários elementos encontrados no ambiente, elementos químicos. Em 1913, o cientista inglês Henry Moseley descobriu um método para determinar a carga elétrica do núcleo e, com isso, o número atômico. Ele percebeu também que algumas irregularidades da tabela, né, do Mendeleev podiam ser corrigidas quando os elementos eram agrupados pelo número atômico e não pela massa atômica. Descobriu, assim, uma lei científica, a lei periódica dos elementos, segundo a qual algumas propriedades físicas e químicas dos elementos fariam de forma periódica com o número atômico, né? Seguiriam, né, uma forma periódica com o número atômico. Uma forma periódica mais completa, digamos assim, né? Que não havia erros como havia a do Demitri. Agora você vai aprender a ler e a interpretar a tabela. Observe. Os elementos químicos estão representados por seus símbolos em cada quadradinho, além do símbolo há o nome, o número atômico e a massa atômica aproximada do elemento. Eu mostrei para vocês direitinho já, acho que não sei se foi na aula passada. Essa imagem aqui está meio ruim, mas aqui dá para observar a representação, o nome, a massa atômica e o número atômico. Continuando, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Aqui. As 7 linhas horizontais, chamadas períodos ou séries, nessas linhas os elementos estão arrumados em ordem crescente de número atômico, né? Aqui tem a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 7. São as 7 linhas, né? Horizontais. No caso, os elementos são organizados em forma crescente de número atômico. No caso aqui a gente observa que ele vai crescendo o número atômico. Continuando. 18 linhas verticais ou colunas são as famílias ou grupos em que ficam os elementos com propriedades semelhantes. No entanto, isso não vale para o hidrogênio, que apesar de estar na coluna 1, não é classificado em nenhuma família. As colunas são geralmente numeradas de 1 a 18, né? Que são as famosas famílias, tá? A gente tem aqui, ó, família 1A, no caso o hidrogênio não entra, como tá no texto explicando. Família 2A, família 3B, no caso aqui, né, já.
e por aí vai. No caso, elas estão divididas assim em famílias de acordo com a semelhança, né, de propriedades. No meio da tabela, do grupo 3 ao 12, estão chamados elementos de transição, e as partes laterais da tabela são os grupos 1 e 2, e do grupo 13 ao 18 são chamados elementos representativos, né? Aqui a gente tem os elementos representativos, 1, 2, e aqui, né, o 13 ao 18, tanto que eles são chamados, né, de famílias A, né? Se a gente observar aqui, ó, família 1A, família 2A, família 13A, família 14A e por aí vai. E aqui os elementos só um instante. Tem alguém me falando aqui. Desculpa, gente. E aqui é os elementos de transição, tá? Do 3 ao 12, como a gente observa aqui. Tá, desculpa, gente, que alguém falou aqui e eu fiquei me perguntando quem era. Os átomos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, né? O período em que um elemento está indica, portanto, o número de camadas eletrônicas que ele possui. Os elementos da série dos lantanídeos e da série dos aquinídeos no caso, fazem parte da família 3, mas estão colocados na parte de baixo da tabela para que ela não fique mais extensa, né? Como a gente observa aqui, ó. Família 3, ela desce para cá, mostrando todos os elementos. Vários elementos do sétimo período foram produzidos artificialmente em laboratório. Cadê o sétimo período? Gente, como eu já falei, existem os elementos naturais, que são os elementos encontrados na natureza, logicamente, e os elementos artificiais, que são os elementos produzidos em laboratório, né, para uso industrial, uso dentro da sociedade ou para testes científicos e por aí vai. Como você pode ver, né, a inteligência do homem já é capaz de construir elementos a partir de outros já existentes, né? E aqui está a atividade para vocês responderem, atividade simples. Estou tentando fazer as atividades mais simples, porque eu sei que é muitas atividades que os professores passam cada dia, né? Então tá aqui, a primeira pergunta é: na atual tabela periódica, os elementos estão dispostos em ordem crescente de... No caso é para vocês completarem, né? Cada fila vertical recebe o nome de e cada fila horizontal de... No caso é uma atividade bem simples, gente, pelo amor de Deus. Porque o modelo de tabela periódica construído por Dmitri não continuou, né, a ser usado? Qual a diferença de elementos naturais e elementos artificiais? Qual a importância da tabela periódica? Essa última vocês podem responder com a palavra com as palavras de vocês, tá? Mas eu vou dar uma luz para vocês que se a gente for tudo na ciência, eles tentam simplificar para o estudo futuro, né? Então, a importância da tabela periódica, se a gente for observar, é justamente para, como é que eu posso dizer, facilitar o seu estudo, né? O estudo dos elementos. Imagina se não fosse organizado dessa maneira, como seria mais difícil, né, para a gente identificar um elemento e por aí vai. Então é isso, gente. Boa tarde.